Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a liberdade pessoal, tá? Vai lá dos 146 e seguintes do Código Penal. Vamos trabalhar um pouquinho com esses crimes, pessoal, porque houve uma modificação relativamente recente no artigo 149. Foi inserido o 149, letra A, que nós vamos estudar aqui, que fala do tráfico de pessoas e tal. Então é coisa atual, viu? É coisa que as carreiras gostam, é coisa que as bancas gostam. Então isso é bom a gente dar uma atenção especial, tá? Então vamos falar um pouquinho do constrangimento ilegal e aí a gente vai seguindo aí com os demais crimes. O que vai aparecer aí primeiro para você, me acompanhe, é o constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é um daqueles crimes que nós chamamos aí de crime subsidiário. Por quê? Porque ele pode ser elemento de outros crimes mais graves, não é verdade? Então tá ali, ó, 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, constranger a quê? A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Bom, então por que nós chamamos esse crime de crime subsidiário? Porque, veja, já começamos pelo verbo constranger. Constranger é forçar, é obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Porque ele diz aí, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Por isso chama constrangimento ilegal. E o agente emprega o quê? Violência, grave ameaça ou, após haver reduzido a vítima, por qualquer meio, a incapacidade de resistência, ou seja, após ter vencido a capacidade de resistência da vítima. Tá bom? Agora vamos raciocinar comigo, tá? Transporta esse 146, acrescenta esse a esse 146 mentalmente, tá? Vamos fazer esse exercício juntos. Vamos acrescentar aqui, a esse 146, um constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso diverso. Que crime vira? Estupro. Entenderam? Vamos colocar aqui também que o sujeito vai constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com a intenção de obter uma indevida vantagem econômica, a fazer ou não fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei permite. Que crime que vira? Extorsão do 158. Perceberam? Então, o constrangimento, pessoal, sozinho, essa pureza do artigo 146, é difícil a gente ver na prática. Tá? Porque, geralmente, o sujeito constrange a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que caracteriza um crime mais grave. Então, ele vai constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, que a conjunção carnal, a prática de atos libidinosos, aí eu tenho o crime de estupro. Ele vai constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, com a finalidade de obter uma vantagem econômica indevida a fazer, deixar de fazer. Aí eu tenho o crime de extorsão. Perceberam? Então tem vários crimes em que nós temos aí o constrangimento como sendo elemento deste crime. E aqui então sobra o constrangimento ilegal quando esse constrangimento for único e simplesmente como na sua pureza, como eu digo aí do caput do artigo. Né, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Por exemplo, se entrar um sujeito aqui e me arrancar daqui do estúdio, né, eu tenho direito de estar aqui. Tá? Então eu tenho direito, fui contratado para estar aqui, estou aqui com maior alegria auxiliando vocês. Não é? E aí a pessoa me proíbe, me constrange, diz assim, se você aparecer lá no estúdio do NEAF de novo, você vai morrer. Eu digo, opa, peraí, o sujeito está me pregando uma grave ameaça e eu tenho direito de estar aqui. Tá bom? E, portanto, nesse caso, seria um constrangimento ilegal. Tá claro, pessoal? Tá bom? A detenção é de 3 meses a 1 ano ou multa. Não é muita coisa, não. Tá? Vamos ver os aumentos de pena? Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro. Olha que interessante. Quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Opa, então aí a pena se aplica cumulativamente e em dobro. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, né, previstas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então, aí é o chamado cúmulo material. A gente vai somar mais a pena da violência. Então, vamos supor que ele, para me constranger, ele empregou violência e eu suportei uma lesão corporal. Aqui, expressamente, a lei está dizendo que a lesão corporal não vai ser absorvida. Ela vai ser aplicada, a pena da lesão corporal, junto com a pena do constrangimento ilegal. Por isso que ele diz, além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.
Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição desse artigo, primeiro, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, e também não constitui crime a coação exercida para impedir suicídio, tá bom? São duas formas aí excludentes desse artigo, então não se compreende, ou seja, não caracteriza o crime de constrangimento ilegal. Tá? Então, o médico, a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Ou seja, se me der um piripaque aqui e eu cair duro aqui, né? E aí eu for socorrido para um hospital e precisar fazer uma cirurgia de urgência, o médico vai fazer, tá? E aí eu não vou poder dizer que houve constrangimento ilegal. Por quê? Porque eu não consenti. Não consentiu porque você estava inconsciente. E o seu representante legal, não é? Ou algum parente ou alguém que respondesse por mim também não estava. Então o médico fez o quê? À vista de um iminente perigo de vida, ele fez a intervenção médico-cirúrgica mesmo sem o meu consentimento. Ele está absolutamente acobertado pela lei, tá bom? Um assunto aqui que aí eu vou deixar para sua pesquisa, tá bom? Aí você vai pesquisar, tá? Eu não vou entrar nesse assunto até porque envolve religião, a gente não quer polêmica aqui, tá bom? Mas é a questão da transfusão de sangue e do testemunha de Jeová, tá certo? Então aí você vai achar muita coisa na jurisprudência. Dá uma pesquisada na jurisprudência dos tribunais superiores, você vai ver coisas muito boas ali, acórdãos muito bem fundamentados, tá? Porque é aquela história, o testemunho de Jeová, o médico tem que fazer a transfusão, ele pode dizer não, e se o médico fizer contra a vontade dele, então aí a coisa se complica um pouquinho, mas nada que você não possa encontrar aí numa pesquisa que você faça na jurisprudência, tá bom? Vamos seguir. Crime de ameaça, claro, esse a gente já ouviu falar. A ameaça também não é um crime que integra outros tipos? Por exemplo, o roubo, subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça, tem ameaça. O próprio constrangimento ilegal que a gente acabou de ver, não tem ameaça também no seu conjunto? Mas tem a ameaça sozinha, aquela sozinha, é simples, ameaça comum, não é simples, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Aí cai na sua prova o seguinte, alguém ameaçou a testemunha durante o processo. Ou então o réu ameaçou a vítima durante um processo. Como é que chama isso? Coação no curso do processo. Aí pula lá para o 344 do Código Penal, crime contra a administração da justiça. Tá bom? Aqui fica só ameaça purinha. Ameaçar alguém por palavra, falado, escrito, gesto, tá? Ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. O que seria esse meio simbólico, hein, pessoal? Aí você chega na sua casa, né, sua mãe, seu pai, seu irmão, ou seu cônjuge, diz assim, olha, mandaram flores para você. Falou, flores. Aí você vai ver uma coroa de flores, escrito assim, saudades do fulano de tal. Você fala, nossa, alguém está me ameaçando de morte, né? Isso é um símbolo de ameaça, está dizendo assim, o seu fim está iminente, a coroa já está lá pronta. Ou então manda entregar na sua casa um caixão de defunto, né, para você, não é para um defunto. Aí você vai falar, nossa, isso aí é um ato, então é um meio simbólico, para o sujeito quer me causar um mal injusto e grave. E aí tem vários exemplos que eu não vou ficar falando aqui, mas em 30 anos de atividade no Ministério Público de São Paulo, eu garanto para vocês que eu já vi muita coisa estranha, tá bom? E, portanto, meios simbólicos, esses exemplos que eu dei são exemplos, claro, de casos concretos. E o que é o mal injusto e grave? Aquele mal que é um mal que ele é grave por conta do seu prenúncio, né, da sua gravidade no sentido de nos vulnerar, de nos fazer algo que não é lícito, e ele é injusto porque não é acobertado por lei. O que seria um mal justo? O mal justo seria o seguinte, falar, se você não pagar o meu salário, eu vou entrar na justiça do trabalho contra você. Bom, está me ameaçando? O mal é justo, se você não me pagar, eu vou entrar com ação, eu tenho meu direito, não é verdade? Ou você me paga essa dívida ou eu vou entrar na justiça. Você está me ameaçando? Não, porque o mal é justo, se você não me pagar, eu vou entrar na justiça, tá bom? Então, o mal precisa ser injusto aí, e grave, ou seja, ele tem que gerar o temor na vítima, tá bom? Tá? Detenção de 1 a 6 meses ou multa.
Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então, o que é que nós temos aqui? Ação penal pública condicionada à representação. Tá bom? Somente se procede mediante representação. Vamos lá, sequestro e cárcere privado. Opa, esse aqui também, hein? Aqui não é extorsão mediante sequestro, hein, pessoal? Pega lá o 159 e faz um paralelo, tá bom? Então estuda o 148, aproveita, puxa lá o 159, você vai ver que tem diferença. Porque aqui é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Só. Só. Aí você vai dizer, mas por que uma pessoa haveria de privar alguém de sua liberdade? Bom, eu também não sei. Tá? Se for para obter resgate, é extorsão mediante sequestro. Se for para matar a pessoa, aí é homicídio. Se for para estuprar, aí é estupro. E se for só para prender a pessoa dentro de casa? Bom, aí é isso aqui. Sequestro e cárcere privado. Pega quantos casos tem. Volta e meia aparece na televisão, né? Outro dia apareceu um caso aí também. Mulher foi mantida pelo marido dentro de casa, presa por 15 anos. O marido não deixava ela sair. Ah, mas o que ele queria? Não deixava ela sair. Simplesmente, simples assim. Eu já peguei casos assim, o sujeito tranca a namorada dentro de casa, não deixa mais sair. Né? Aqueles casos que a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Teve um caso aí, digo relativamente recente, de 3 moças que foram sequestradas por um cidadão e elas foram mantidas aí mais de 10 ou 14 anos dentro da casa dele, em cativeiro. Tá bom? Então isso é o sequestro ou cárcere privado. O sequestro dá mais a ideia de quê? De arrebatamento. E o cárcere privado dá a ideia mais da manutenção da pessoa já num cárcere privado, ou seja, com a sua liberdade privada. A pena de reclusão de 1 a 3 anos, e aí vem os parágrafos, né? Parágrafo primeiro, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, aí já é a figura qualificada, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou é maior de 60 anos. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Porque aí a ideia de que o sofrimento é maior, assim como a privação por mais de 15 dias. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Sabe por que puseram esse inciso 5º? Pessoal, depois vocês olhem no código de vocês, né? Porque foi revogado o crime de, como é que chamava? Rapto, tá? Rapto não existe mais. Se não me falha a memória, 219, por aí, 219, 220, era o revogado crime de rapto que deixou de existir, foi abolido, tá? Em contrapartida, eles puseram isso, porque o rapto nada mais era do que raptar, lembra? Raptar mulher honesta para fins libidinosos, ou seja, privá-la de liberdade para fins libidinosos. Então eles revogaram o rapto e colocaram em contrapartida o inciso 5º aqui, se o crime é praticado com fins libidinosos, tá? Parágrafo 2º, se resulta à vítima, em razão dos maus tratos, né, de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, então aí nesse caso a reclusão é de 2 a 8 anos, tá? A reclusão de 2 a 8 anos. Então, se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, um grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Perfeito? Vamos para a redução à condição análoga à de escravo. Redução à condição análoga à de escravo. Deixa eu escrever uma coisinha aqui para vocês, tá? Esse crime também é conhecido pelo nome, que eu vou pôr em azul. Vamos escolher a cor aqui. Ele é conhecido pelo nome de plágio, tá? Plágio. Então, se cair na sua prova, crime de plágio. Bom, professor, mas o plágio não é copiar a obra dos outros, aquela história toda, direito autoral? Sim, aquele é o plágio literário, tá? O plágio literário que surgiu na Idade Média, quando os monges reclusos, né, nos monastérios copiavam as grandes obras, né? Então aí surgiu o plágio literarium, plagium literarium, surgiu na Idade Média, não é esse plágio. Esse plágio já existia desde os primórdios da humanidade. Em Roma era o crime de plagium, né? O que era o plagium? Era a total submissão de uma pessoa a outra. Uma pessoa submissa a outra, isso era plágio.
e era o crime de plagium do direito romano. Então, por isso que esse crime ainda hoje é chamado de plágio. O plágio é a redução à condição análoga à de escravo, que já sofreu, obviamente, aí várias modificações, e aí a gente sabe que esse artigo vai sempre sendo mudado aí, via de regra, o governo solta uma lei aí sobre tratando da escravidão, tal, e repercute em normas recentes aí do Ministério do Trabalho, determinando o que a gente deve entender por trabalho escravo. Aquilo, de certa forma, repercute aqui. Mas aqui temos a lei e, ponto final, não é uma norma administrativa do Ministério do Trabalho que vai se sobrepor à nossa lei. A lei está aí. Vamos dar uma lidinha? Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, ou seja, reduzir a pessoa à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou com o preposto, que é muito comum. Inclusive nos crimes contra a organização do trabalho, se você for um pouquinho mais para frente no Código Penal, tem um capítulo, né, o título, né? Crimes contra a organização do trabalho. Na verdade, lá tem uns artigos muito parecidos com esse, tá bom? Mas esse aqui é a redução à condição análoga de escravo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, aí vem os parágrafos. Nas mesmas penas incorre quem? Primeiro, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, ele está mantendo o trabalhador numa situação análoga à de escravo. Uma das condutas é esta, cercear o uso de qualquer meio de transporte com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segundo, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, aqui também nós temos outra conduta que caracteriza esta redução à condição análoga à de escravo. Parágrafo 2º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente e se ele é cometido por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então aí nós temos a pena aumentada de metade, é uma causa de aumento de pena. Perfeito, pessoal? Bom, vamos seguir. Agora é o novo aí, o tráfico de pessoas. Eu falo novo, ele já tem um tempinho aqui no Código Penal. Tá? Eu falo novo porque não existia antes. Tá? E aí foi instituído esse artigo 149 justamente para combater o tráfico de pessoas no Brasil. E aí ele diz, agenciar, olha só, aliciar, recrutar, transportar, transferir, ó, é um tipo misto alternativo, tem várias condutas e mesmo que eu pratique mais de uma, está configurado um único crime, tá bom? Crime, então é o chamado crime de ação múltipla, ou de conteúdo variado, ele caracteriza o tipo misto alternativo. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, primeiro, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. Que é um negócio muito ruim isso, né? Assim, eu digo, pesado, né? 2, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3, veja que aqui não é o crime de redução à condição análoga de escravo. Aqui, na verdade, o sujeito agencia, ele alicia, ele recruta, ele transporta, não é ele necessariamente que está mantendo, tá? Então, agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja, acolhe pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude, abuso, com que finalidade? Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção para adoção ilegal e também para exploração sexual. Então, o que o legislador quis dar? Ele quis dar uma amplitude muito grande para a norma. Tá? Então, olho vivo aqui, que isso pode cair na sua prova. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí nós temos o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, primeiro, se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções
ou a pretexto de exercê-las. 2. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. Se o agente se prevalecer de relações de parentesco, relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E 4. Se a vítima do tráfico for se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Tá bom? Então aí a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Eu não gosto disso aí, pessoal. Aí é a minha opinião pessoal, não gosto. Eu não gosto desse tipo de norma. Você sabe por quê? Porque o legislador nos engana. Porque, veja, por que eu falo que ele nos engana? Ele põe aqui, olha, uma pena que ele supostamente acha alta, olha aqui. Então, qual é, no Brasil, o tráfico de pessoas, qual é a pena? É de reclusão de 4 a 8 anos. Nossa! Mas se o sujeito for primário, que é a maioria deles, aí, obviamente, que no integrar a organização criminosa vai cair de 1 a 2/3, então não é mais 4. Com a mão do gato ele vem e vai tirar o quê? 2/3, o juiz vai aplicar uma peninha de nada para o cidadão. Faz as contas, 4 anos vezes 12, 48 meses. Você tira aí 2/3, vai dar aí mais ou menos, o quê? Dividido por 3, vai dar pouquinha pena, não chega a 1 ano. 1 ano e pouco de pena? 1 ano e pouco. Dá até para pegar um regime aberto, uma prestação de serviço à comunidade. Perceberam? Isso que tira a seriedade da norma. Tá? Então, mas tudo bem, não vamos nos aprofundar nisso aqui não hoje, tá bom? Mas a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. E aqui eu lembro também da lei de drogas, né? Não é verdade? Você pega o tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos. Nossa, de 5 a 15 anos? Mas se o sujeito for primário, não tiver antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, que é a grande maioria aqui que é pega pela primeira vez, aí a pena é reduzida também de 1 a 2/3. Aí o juiz dá 1 ano e 8 meses. Então, qual é a pena do tráfico no Brasil? 1 ano e 8 meses. Mas também a lei diz que não cabe substituição por pena restritiva de direitos e nem também aplicação de regime aberto, né? Isso a lei fala, porque o Supremo decidiu já em vários precedentes que cabe pena restritiva de direitos em tráfico de drogas, o sujeito paga uma cesta básica e está tudo bem, não é verdade? Ou ele pega regime aberto, que é bem da verdade, não fiscaliza-se absolutamente nada. Bom, enfim, está aí o tráfico de pessoas e eu quero que você releia esse capítulo todinho, memorize os artigos, viu? Memorize, porque isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Bom, vamos fechando por aqui, tá? Nos vemos em outras oportunidades, é claro. E qualquer dúvida que você tenha acerca disso, a gente está sempre à disposição, obviamente, aqui no curso. Mas também você vai pesquisar alguma obra que possa te auxiliar aí nos seus estudos, tá bom? Muito obrigado pela atenção.